Estamos no ar com o Futebol 90. Olha só, Flamengo, Palmeiras. A disputa tá ficando cada vez mais intensa. Esquece? É isso, então vamos embora. Eita, já começamos assim, olha lá, Pedro. Ele falou... Vamos lá, estamos de volta com o Futebol 90. A hashtag já foi aberta pelo Zé Elias. E as mensagens são realmente bastante interessantes. Caramba, várias mensagens. E a torcida do Flamengo acredita sim virar para cima do Palmeiras, diferentemente do que disse Felipe Facincani. Nós temos uma sonora, na verdade, um combo unindo Abel Ferreira e Dorival Júnior. Vamos ouvir. Eu sei que a distância hoje é grande. Desistir, não iremos desistir. Nós vamos até o fim dessa disputa e, com certeza, tentando colocar o máximo possível de pressão na principal equipe, na equipe que venha a estar à frente da nossa equipe momentaneamente. E, merecidamente, eles têm aproveitado essa possibilidade e têm se mantido. Agora, nós temos capacidade, nós temos qualidades, nós temos condição, a equipe está confiante. Está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Nós não podemos mais errar, esse é o grande problema do campeonato. E estamos tentando fazer o melhor possível, desenvolvendo e gerando resultados, fazendo a nossa parte. Daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Mas não é uma situação confortável. Ela que vai de encontro com o que disse o Vitor Prendes na hashtag F90BR. O que ele disse? De encontro ou ao encontro? Vai ao encontro. Ele disse o seguinte: já escuto esse papinho de Flamengo na cola há mais de um mês. No entanto, a realidade é que o Flamengo não conseguiu diminuir a vantagem do Palmeiras até agora. Não tá. Vamos lá, maiores distâncias do líder para o vice, 22 rodadas. São Paulo em 2007, 15 pontos. Palmeiras em 2022, isso, retrospecto de pontos corridos com 20 times, ou seja, desde 2006. Palmeiras 2022, 9 pontos. São Paulo 2006, 9 pontos. Atlético Mineiro 2021, 8 pontos. Corinthians 2015, 8 pontos. Sabe a semelhança ali, Felipe? Todo mundo foi campeão. Exato. Aí as maiores arrancadas. Flamengo 2009 era o 10º com 9 pontos atrás, né? Nessa mesma faixa de campeonato. São Paulo em 2008 era o 5º com 8 pontos a menos do que o líder Grêmio quando ele virou. Quais as coincidências? Os dois foram campeões. Exato, nesses dois casos. Ô Pedro, o nosso telespectador falou, tá todo mundo falando da arrancada do Flamengo, uma arrancada inócua? Não, boa tarde pra você. Não é uma arrancada inócua. Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde a todos, aliás. Bonita camisa, ajeitou a gola, obrigado, tá brilhante. Valeu, Boa tarde ao Zé, obrigado. Fã de esporte em casa com a gente. O fã de esporte, ele tem lá sua razão, ainda que com uma dose de provocação, e tá tudo bem, porque o torcedor é assim. Porque, de fato, a gente, há um mês atrás, o time do Dorival já jogava bola, já mostrava evolução, a gente falava, pode chegar, pode brigar. Nos últimos 6 jogos, 6 rodadas, sabe quanto o Flamengo tirou do Palmeiras? Quanto? Nada. Ganhando todas, hein? Nas últimas 8 rodadas, só esse recorte tirou 2. Se a gente ampliar o recorte para as últimas 10 rodadas, sabe quanto que o Flamengo tirou do Palmeiras? 1 ponto. Não é que a gente está aqui, que está torcendo para o Palmeiras, ou secando o Flamengo, não é isso. É que o desenho do campeonato nos aponta que é muito difícil tirar ponto do Palmeiras. Exato. Mas vocês não conhecem o Flamengo, não sabem o que a gente fez. Todo mundo está aqui, a gente, dia após dia, semana após semana, a gente elogia o desempenho do Flamengo. O problema é que o Flamengo do Dorival, ele é elogiado, ele é festejado, ele arranca para vitórias, ele ganha 6 jogos seguidos no Brasileiro. Só que o Flamengo do Dorival também paga uma conta de quando o Dorival ainda não estava lá. O Dorival paga uma conta do início do campeonato, que o Palmeiras abriu muito. Então agora, por mais que ele vá ali, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, é difícil tirar essa diferença. É muito difícil pensar em tropeçar. Eu brincava aqui com o Facincani, o Palmeiras, se não vai bem, se não joga nada, ele arranca 1 ponto, ele dá um jeito de empatar. Se o Palmeiras é razoável, ele espera só o bote errado do adversário, ele vence, como foi no sábado. Então, assim, você pensar em... Pode chegar a 12 pontos, a depender do final de semana, 4 tropeços ou 3 tropeços que seja, você precisa ser impecável do Palmeiras, é difícil. Não é que o Flamengo não tem time para ser campeão brasileiro, não é isso, o papo não é esse. O Flamengo hoje está ali com o Palmeiras disputando, quem joga futebol mais bonito, mais vistoso, tem gente que prefere A, tem gente que prefere B. Então, acho que é muito do que o Palmeiras não deixa que os outros times façam no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras demora a vacilar, demora a derrapar. É difícil ver o Palmeiras assim. Então, é claro que a distância é grande. Agora,
Ao contrário do Facincani, que decretou ali no camarim para mim e para o Sormani que o campeonato tinha acabado, a gente falou que não era bem assim. Não foi isso que eu entendi? Não. Então depois você vai falar aqui que eu fiquei confuso. Eu acho que o jogo do fim de semana, você vencer fora de casa e cortar para 6, você muda a dinâmica. Você joga uma sombra no teu adversário. Você tira o Palmeiras dessa fase que ele está agora. Então, acho que tem muito jogo, tem uma decisão pela frente. Agora, é tudo no final de semana. Porque abrir 2, o Palmeiras podendo manter a sequência e se impondo sobre o Flamengo, fica muito mais difícil, assim, cara. Tudo bem, Pedro? Abração para você, para o Sormani, para o Zé, para o fã de esporte conosco também. Não, eu absolutamente não falei nada disso, muito pelo contrário. Eu te disse que o jogo do final de semana vai ser a final antecipada do campeonato. Se ganhar, um abraço. Se o Palmeiras ganha, para mim, aí sim, o campeonato fica praticamente encaminhado, que aí seriam 12 pontos. Encaminhado? A gente sabe que a matemática da situação, ela permite que você, restando mais de 12 rodadas, possa tirar uma desvantagem. Agora, que pela prática fica muito complicado, não. Se o Palmeiras ganhar, Facincani, ele só, do Flamengo, ele só não vai ser campeão se a Leila vender todo o time na metade do ano agora para na janela europeia. Sim, eu digo se marcianos abduzirem o elenco. Sim, não. Exato. Praticamente acaba o campeonato, fica bem encaminhado. Agora, se o Flamengo ganha, ele de fato entra na briga mais do que já está. Mais do que já está. Porque aí seriam 6 pontos, um time embalado. O Palmeiras vai ter também de dividir competição mais para frente com a Libertadores. O time reserva do Flamengo dá mais respostas que o time do Palmeiras, se eles jogarem, né, com as suas formações alternativas, digamos, né, o time tem mais possibilidade de vitória. Se bem que o Palmeiras não tem jogado com o time reserva, o Palmeiras tem jogado com o time dele e trocado uma ou outra peça de acordo com o desempenho físico desses jogadores. Então, a diferença é essa, né? O Palmeiras tem buscado resultados porque ele não tem alternado a sua equipe. Ele tem jogado com a sua equipe e mudado aquilo que o departamento enxerga que naquele momento não possa estar em campo. Como foi no final de semana, Gustavo Scarpa levou a pancada fora, Marcos Rocha por desgaste fora e assim sucessivamente. Então, não existe time alternativo do Palmeiras. Existe o time dele que está jogando e o Flamengo abrindo mão da sua escalação principal, porque ele sim tem a possibilidade de ter um segundo time tão forte quanto o primeiro, ou no caso, né, pelo menos competitivo em termos de brasileiro. Então, o que define para mim o campeonato vai ser uma vitória do Palmeiras no final de semana, ou então o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, porque aí ele retoma de vez um campeonato com 6 de desvantagem, ele tem total condição de buscar essa condição e aí teremos uma reta final maravilhosa. E aí, Zé? Eu acho que se o Palmeiras ganhar, acabou. Praticamente acabou, é difícil. Sim, a gente só não fala que acabou porque, ok, precisa de um tsunami. Futebol, tudo é plausível, né? Tudo pode acontecer. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Alice, Facinca, Pedro. O problema é que nós estamos falando de alto nível, né? De alto nível, de um rendimento altíssimo do Palmeiras, uma consistência dentro de 90 minutos que são poucas as equipes que nós podemos apontar, vamos dizer assim. Acho que o único seria o próprio Flamengo. O Facincani falou, é uma final. Então, se ganhar praticamente coloca quantos pontos na frente do Flamengo? 12 pontos. São 4 jogos. 4 jogos. Para empatar. De um time que vem de 6 vitórias seguidas. Você tem que torcer para o Palmeiras perder 4 em rodadas perfeitas suas em 15 rodadas, em 13 rodadas. E um Dorival que já venceu o Palmeiras lá, né? Faltaram no Ceará. Sim, eu particularmente sim, acho difícil se o Palmeiras ganhar do Flamengo. Mas nós estamos falando dos 2 melhores times do futebol brasileiro. O Flamengo hoje joga um futebol que eu acho que é bem aquela coisa do futebol convincente, do futebol bonito, do futebol onde ele vai jogar no Allianz Parque, ele não vai mudar a forma de jogar. Ele vai jogar como ele sempre jogou, com alguns cuidados, né? Lógico que tem que ter alguns cuidados, porque o time do Palmeiras você tem que estar atento a determinadas situações, mas ele não vai mudar o jeito de ser, não. Eu acho que o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo, mas mesmo assim, acho que se o Palmeiras conseguir 3 pontos, ele está com uma mãozinha lá na taça. Sormani. Então, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, uma vez mais, ao fã de esporte. A tabela do Palmeiras até o final do campeonato tem jogos mais complicados do que a tabela do Flamengo. O Flamengo tem um Fla-Flu. O Palmeiras ainda tem que jogar com o Atlético em Minas. Sim, o Flamengo joga com o Galo, mas é em casa, né? Ele joga em casa, exatamente. Essa daí é a agenda do Verdão. Recente, assim, né? A próxima. Olha, tem um Fluminense fora. Sim. Tem um Flamengo. Não, tem o próprio Flamengo.
Vamos dizer que ele perca pro Flamengo. Aí tem o Fluminense, tem o Atlético, na Libertadores esquece, nós estamos falando do brasileiro. Do Bragantino, esquece. O Atlético também. Mas aí ele tem o Atlético Mineiro fora, ele tem o Fluminense fora, ele tem o Flamengo em casa e ele tem mais um jogo. Atlético Mineiro ele pega em Minas. Acho que tem o Internacional, não me lembro. Internacional lá. A tabela do Flamengo... Última rodada do Inter. A tabela do Flamengo não é tão complicada assim. Ele pega Avaí em casa, Juventude fora, Coritiba fora. Olha, times que estão lá na segunda parte. Pega o Corinthians em casa, que é um time que não transmite mais segurança pra ninguém. Recebe os... Vai jogar com o América Mineiro fora. Motivo de deboche também. Meu Deus do céu. Aí recebe o Atlético Mineiro, Cuiabá, Internacional, Red Bull Bragantino. O Flamengo joga com times da parte de baixo, da metade da tabela para baixo. Mas eu vou te dar informação, bastante, hein? entendeu? No primeiro turno, o Palmeiras também jogou contra esses times aí, hein? Eu sei, mas... E foi líder. Sim. E tinha a melhor campanha fora de casa. Sim, mas acontece que aquele Flamengo que possibilitou essa abertura de início brasileiro aí. Dessa distância que existe hoje no campeonato, era o Flamengo do Paulo Souza, entendeu? Eu entendo o que você então, quer agora dizer. eu vou dar uma cutucada aqui no Pedro. Não, imagina, a gente não faz isso. Entendeu? Que é o seguinte, o Flamengo ficou se fiou nessa conversa fiada, né? De que, não pode demitir treinador, tem que dar tempo para mostrar se tem nada. Tem Errou, nada. troca. Se tivesse trocado o Paulo Souza antes, e o Dorival estava aí à disposição, talvez essa diferença fosse menor do que esses 9 pontos de hoje. Se eu talvez fosse 6. Talvez tá? fosse 6. Não, eu estou me baseando pelo que o Flamengo está mostrando. São fatos. Entendeu? São fatos concretos. O Flamengo do Dorival é um time que não perde. O Flamengo do Paulo Souza era um time que não ganhava. Então é o seguinte, o dirigente tem que ter a sensibilidade. Não entre, olha, dirigente, não entra na história, não entra nessa conversa fiada na mídia. Entendeu? Não entra. Olha, essa pataquada aqui. Não pode demitir treinador. É preciso dar tempo. As semanas são cheias. Não há tempo para treinar. O Santos teve 2 semanas para treinar. Você viu o que ele apresentou ontem contra o América? Nada. O jogo de ontem foi melancólico. Então é o seguinte, o cara tem que ser bom. Botou lá, tem um dia para treinar, vai arrumar o time. Então manda o Cuca embora? O Cuca? Não, o Cuca acabou de chegar, pô. Faz 3 jogos. Já tá eliminado, não ganha de ninguém, o time não decola. Não, ele não montou esse time. Então ele não montou esse time. Não, o Cuca pode. Ele tá 3 jogos no Atlético Mineiro. sim. O Paulo Souza ficou um semestre. Não, mas o Paulo Souza também com 3 jogos já queria chutar o ponteiro, porque tava inventando muito. Não, você fala, tem que ser bom, chegar e ganhar. O Cuca não tá fazendo isso. Você tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô. Você tá entendendo. Então, não entre nessa conversa fiada do Pedro Ivo, de parte da imprensa. O prazo que você defende são 3 meses, é isso? O prazo que você defende são 3 meses. Não, são 2 meses, o Cuca mesmo já falou isso. 2 meses são suficientes para o técnico mostrar alguma coisa. O Cuca decola. Entendeu? E se não mostrar nada em 2 meses, vai ser demitido também. O futebol é dinâmico. Não há tempo para você. Vou esperar 1 ano, vou dar trabalho, vou esperar o trabalho frutificar, florescer, seremos campeões do mundo, conquistaremos a América. Papo furado. É dinheiro que deixa de entrar, torcida que te abandona, o programa sócio-torcedor que se desmantela. Vitor Tem Pereira que ganhar. tem que sair? Lógico. Entendi. Óbvio, ainda mais depois da declaração que ele deu. No último sábado. Se bem, shit happens, você sabe disso. Ele pediu desculpas. Então pode. Ok, beleza. Não, eu acho que as coisas acontecem. Ele pediu, não foi uma desculpa convencente, mas ele pediu... pelo menos não foi, não me convenceu. Mas teve humildade e pedir desculpas. Vai chegar lá. Bom, nós vamos chegar lá. Mas se esse Flamengo tivesse nas mãos do Dorival há mais tempo, essa diferença do Campeonato Brasileiro não seria tão grande, acentuada como é hoje, e o campeonato estaria aberto. Embora o Palmeiras tenha jogos difíceis pela frente, é o Palmeiras. É um time que vai na Arena em Itaquera e ganha do Corinthians. Isso. Num jogo até que o Corinthians parecia que morava. Vai lá e ganha. Então, é um time que não dá espaço. Não dá espaço para vacilos, para tropeços. O time caminha bem. E por que o Palmeiras ele é o time, por exemplo, que pode acabar com o campeonato no final de semana? Por quê? Pedrão, você viu?
Pode Não, acabar com o se campeonato vencer, de mas eu semana. não disse Sim, nada diferente você falou que disso. não acabou agora. Agora não. É mas isso que ele no final falou, de semana. gente. Você foi claro, Porque Sassi, pode seguir. quando o Sormani traz a tabela do Flamengo, todos os jogos pesados que o Flamengo tem, ele faz em casa. Cheio de dedo para falar o óbvio. hein, Ele tem um jogo só, fora de casa, menos pesado. Aliás, ou de certo tamanho. O do próximo final de semana. Então, o Palmeiras, ele, entre aspas, ele, como até foi dito na semana lá, pelo Cuca, né, faca e queijo na mão, ele tem do Campeonato Brasileiro para cortar e acabar com a competição. Porque se ele depender de buscar outros pontos fora, ou esperar que o Flamengo tropece, etc., o Flamengo tem jogos fora bem suscetíveis a somar ponto, e os jogos em casa são jogos até mais cruciais para elevar o moral da A maior equipe. parte né? é contra times da metade da tabela. pra Sim, baixo. sim. Então, assim, a tabela do Flamengo é mais favorável mas- a ele se recuperar caso ele vença o Palmeiras É e tirar smooth. 6 pontos. Sim, exatamente isso. Smooth. É smooth. Smooth, né? Esse TH em inglês É o seguinte. pedante, né? Eu só Quero colocar minha discordo colher. um pouco dessa Fala, situação. fala, Pedrão, que eu vou dessa colocar minha situação da tabela fácil. Eu também acho. Isso eu também. A tabela fácil, para mim, é a minha opinião, respeito assim, mas a tabela fácil, para mim, ela pesa quando o seu time oscila, quando você não é seguro fora de casa, então é melhor jogar dentro, quando você não vive um bom momento, então você olha para a tabela e você fala, olha, eu estou aqui um pouco inseguro, então eu prefiro jogar contra o time da parte de baixo da tabela em casa do que o time da parte de cima fora de casa. Isso pesa muito para esse tipo de time. A tabela do Palmeiras, mas ele joga mais jogos fora de casa, mas ele tem a melhor campanha fora de casa. Exato. Mas eu não sei o que lá. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo essa semana, onde o Flamengo vai estar jogando uma decisão fora de casa, o Palmeiras vai estar treinando. Semana que vem, outro jogo importante, o Palmeiras vai estar treinando. E jogo contra o Fluminense. O Abel sabe, né? O Abel usa bem o tempo. Então, assim, é complicado entrar. Eu não consigo entrar nessa Nem eu. a tabela do time B é mais fácil que a do Palmeiras. O Palmeiras faz a sua tabela. O Facinca lembra muito bem a derrota uma das poucas, a derrota do Palmeiras na primeira rodada para o Ceará Sim, em casa. Qual era a situação daquele jogo ali? Tinha acabado de vir da final do Paulista. sim. Final do Paulista, de uma viagem Viagem pra Venezuela, Venezuela. uma viagem desgastante. Eles admitem que ali pesou e que eles entraram de um jeito, que foi o time titular, que era um time, uma turma meio desgastada, poderia... Venezuela, a é isso? gestão... Não, Sormani, mas tem um time Bom que se trampo, preparou hein? para aquilo ali e tem um time que está vindo da Venezuela. Você Na floresta Não, mas foi tem um cansaço, tem um cansaço. É longe. Entendeu? Primeiro jogo? É longe. Sim, primeiro jogo, Ceará. Mas tem um cansaço e você perdeu. com isso. E o Ceará larga na frente. O que com eu isso, acho é o Ceará larga na frente, o Palmeiras tem que correr atrás do placar. Quando Ceará ele do corre, o Ceará Dorival. faz a vitória. Então, assim, tem um cansaço a mais. teve uma Não tem movimentação. cansaço, desculpa. Primeiro jogo do campeonato. Peraí, qual cansaço? O time titular nem jogou lá. Na O que Venezuela. eles Não, mas o fazem? time- não, mas o grupo viajou, o grupo Não, tava mas ali. peraí, Pedro, É um tudo dia mesmo. bem, eu Você acha entendo, que não mas o impacta em titular que nada? Os caras fazem. Os caras desculpa. vão, viajam. Não, eu acho desculpa, porque o que o Ceará fez naquele jogo, o Marcos Rocha está procurando o Steven Mendonça até hoje. Desculpa. Não, a gente tem que admitir. O Palmeiras não ganhou meio campo. O Ceará, o que o Dorival O Ceará fez? ganhou o jogo, né? O Ceará ganhou o jogo. Pronto, Mas você acha que não Como pesa o um Palmeiras- cansaço? Ah, não. Vai jogar 10 Palmeiras e Ceará peraí, depois e o Palmeiras vai ganhar 9. Quantos jogos, Eu acho que tem jogos nós peso. temos Quanto agora? Tempo demora a Qual que é viagem de rodada? Fortaleza até 3 do retorno. Não, Ah, qual que é a não, rodada? São A 22. primeira, Não, 22. vou direto. Peraí, depois de 21 jogos, Não, nós vou estamos direto, falando mas do primeiro jogo, sendo que o Palmeiras tem 9 pontos, pode colocar 12 pontos no Não, segundo Zé, a gente não tá colocado. falando, não. É porque eu falo. Não, Mas Zé. a sequência- é mas porque mas você veio tocou no daquela assunto. sequência da A gente, final do não, Campeonato desculpa. É porque o Paulista. Zé, a gente estava falando de derrotas, em que condições acontecem as derrotas. Eu estou falando que as condições das derrotas do Palmeiras, elas são muito atípicas. Não são que, em condições normais o Palmeiras vai perder. Foi por isso que eu resgatei o primeiro, só para falar. Teve uma sequência Não foi que eu tirei aqui de maluco. Você não falou isso aqui no empatou com o começo? Avaí, perdeu pro Atlético. Era uma sequência, só prestar atenção. Empatou com o Fortaleza fora. Em três jogos, em 9 pontos disputados, não faz muito Ele tempo. fez dois. Não. Ele fez 2. Ali, Nem assim. ninguém chegou. Ninguém chega. Não, mas peraí, deixa eu jogar Porque umas os outros perguntas. também tropeçam. E o Flamengo, embora esteja numa sequência excelente, a última derrota foi aquele 1-0 pro Corinthians em Itaquera, né? Que foi pelo Brasileiro. Gol contra? Sim. Gol contra do Rodinei. Imagina se tivesse vencido, que dava pra vencer. Lógico. Se vence aquele jogo, a diferença hoje estaria em 6. Jogar com o Palmeiras cairia para 3. Aí o Palmeiras tem essa tabela com os jogos contra o Internacional fora, Fluminense em casa, o Atlético Mineiro. Eu fico imaginando o seguinte: Atlético Mineiro e Palmeiras, no Mineirão, tá?
O Cuca vai fazer de tudo que ele puder, se a situação tiver essa aí, bem próximo, para ganhar esse jogo. Ele tá com o Abel por aqui, ó. Por aqui, ó. O Abel não desceu até hoje para ele. Tá por aqui, ó. Quanto maior a carga que ele botar nesse jogo, maior a chance dele se atrapalhar. Sei, mas ele vai querer montar, vai estudar o Palmeiras, vai motivar o vestiário, vai vender essa história pros jogadores. Os atleticanos vão preferir ver o Palmeiras campeão que o Flamengo. Os atleticanos torcida, no caso, né? Olha, eu tenho dúvida, porque, olha, o ano passado foi eliminado na semifinal da Libertadores, sem perder, e esse ano foi eliminado nas quartas de final pelo mesmo Palmeiras, sem perder. Sim, não, então entendo. é papo de vestiário ali com a boleirada e tal. Vestiário, sim. O torcedor do Atlético também tá com o Palmeiras por aqui. E o Cuca, nossa, se ele encontrar o Abel, se ele passar, tiver na rua, o Abel vir, ele atravessa. Vai ser Conte e Tuchel. Vai ser algo desse tipo. Mas peraí, eu queria... Primeiro sobre a tabela, eu tô com o Pedro, sabe? Porque a gente tá na rodada 3 do segundo turno, tem 16 ainda. Dos 16, eles vão jogar com os mesmos caras 14 vezes, 13. Vai mudar muito pouco, na minha opinião, Sormani, sem desrespeitá-lo, por favor. Não. Mas eu também acho, Zé, que a gente às vezes faz uma projeção muito futura. E a hora é agora. Para mim, a única, como disse certa vez Michael Jordan... A bump in the road. Foi um pequeno, como que é? Um programa, hein? Um morrinho, um tropicão na estrada. Tinha um buraco no meio do caminho. Um buraco Fala no pra meio do caminho. Uma pedra no caminho. Pedra no caminho é agora. Por quê? Se o Flamengo ganha, cai para 6. E a rodada seguinte, você pegar o Fluminense fora, é quando você pode, de repente... E o Flamengo pega o Botafogo. O Fluminense também tá na briga, hein? Botafogo ganha do Flamengo. O Fluminense também vai estar na briga. Sim, então... A diferença para ele, pra mim, se ele ganhar... É esse o recorde. E o Fluminense vai dar, Então, tem que dar a resposta, porque tomou de 3 do Internacional. Esse é o recorde. O Palmeiras tem 9 pontos. Pode ir para 12? Pode. Mas não é absurdo imaginar que caiu para 4. Não. Aí tem aquela Opa, tá ali no retrovisor. Tá por ali. Então, para mim, esquece rodada 38. A gente tá falando 23, 24. Se o Palmeiras sobreviver aqui, esquece. Sim. Acho que a gente concorda sobre isso. Mas aí eu pergunto, empate no fim de semana que vem. É bom pro Palmeiras, né? É, o empate mesmo em 9 casa. pontos. É bom pra Não quem tem mais administra. confronto. Vocês não acham? É bom pra quem administra. Não tem mais o confronto Certo? direto. Empate, claro. É bom pro Palmeiras matar o Flamengo logo. Mas, como dizem por aí, mata a jararaca logo. Mas se puder ganhar, melhor. Sim, mas o empate é mais Palmeiras do que Flamengo, certo? Sim. E aí tem uma pergunta que já a gente vai cair na situação no Flamengo. O Flamengo vai meter esse time reserva que tá voando? Ou você acha que eles jogam a Copa do Brasil e contra o Palmeiras aí vem... Como vocês gostam de NBA, tem que jogar os dois jogos pesados. Eu acho que ontem, momentaneamente, foi The Last Dance do time alternativo. Hoje o negócio Por enquanto, sim. Até a bem próxima janela, por enquanto, sim. The Last Dance? Não jogam Quarta-feira. mais, é isso? Jogam em contextos momentaneamente, calma. Momentaneamente. Quarta-feira, decisão. Domingo que vem. Decisão. E aí, meu amigo? E vai ter que depois, ser assim a partir de decisão. agora. O Palmeiras não vai poupar ninguém. E na outra semana... que vem? E se você ganha do Palmeiras e você tem condição, você não vai? O time alternativo do Flamengo ele existe nas últimas semanas por conta do mata-mata com o Corinthians, de jogo de ida contra o Atlético, de dosar. Muito pelo fato dele funcionar bem, porque ele tinha o Vidal por ali, ele tinha peças que vinham encaixando o Lázaro, o Vitor Hugo. O Marinho voltou a jogar bola. Marinho ontem foi muito bem. Então ele existe por isso. Só que agora, por mais que esse time alternativo jogue bem, você tem até o final. O Facincani falou aqui, é final. A gente está brincando, falando, você ganhar, acabou, 12 pontos. Você vai com a alternativa ou você vai com o que você tem de melhor? Então, assim, eu acho que por enquanto, não dá, né? a janela desse momento pode voltar ali na semana ali das semifinais da Libertadores? Talvez sim. A viagem à Argentina e tal, ainda que não vá a pé, é sempre bom lembrar, porque o Sormani fica na dúvida. Mas é a viagem para a Argentina, é diferente de ir para São Paulo. Claro. Então, assim, pode voltar ali, mas por enquanto eu acho que esse time agora descansa. O Dorival vai com o que tem de melhor para tentar dar esse tiro. A caça agora é oficial. O Flamengo é o segundo, o Palmeiras é o primeiro. Não, depois do jogo contra o... Não, depois do jogo ele pega o Botafogo no Engenhão. Botafogo lá, Engenhão, reserva. Aí com certeza vai com reserva. Não sei. Se você ganha do Palmeiras e tem o Palmeiras e Fluminense na próxima semana, você podendo desconfiar disso, você vai topar o risco ou você vai para dentro do Botafogo? Eu acho que não, ele vai. Antes do Botafogo tem a semi da Copa do Brasil que ainda não foi estipulada, porque eles jogam essa semana. Depois. Ou América ou São Paulo. Casa. Não tá E aí vem o Botafogo. Aí vem o Botafogo. Aliás, vamos ouvir o Dorival Júnior. O Dorival falou dessa coisa de time A, time B. Fala aí, Dorival. Bom, assim, de um modo geral, nós estamos convivendo com esse tipo de situação, trabalhando e com muita dedicação as duas equipes. Todo o trabalho que é feito com uma equipe, ela é feita paralela
com outra equipe. Os jogadores têm assimilado de uma forma e isso nos passa uma segurança muito grande que, no mínimo, vai ser repetido em campo. Resultado de campo, às vezes, a gente não consegue administrar, mas os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nos mostram o interesse, a integração, a atenção, a preocupação dos jogadores em acertarem, em quererem melhorar e estarem buscando soluções para pequenos problemas que aconteçam. E eu acho que é isso que tem feito as duas equipes estarem fortes e, acima de tudo, seguras, porque já são aí pelo menos 11 partidas sem tomarmos gols, se não me falha a memória. E eu acho que isso é um número considerável para uma equipe que até 2 meses atrás tinha aí alguns problemas, vinha apresentando alguns problemas. E uma incerteza e uma insegurança muito grande, principalmente no nosso sistema defensivo. Eu acho que o trabalho e o comportamento desses jogadores é que tem feito com que essa mudança aconteça e, em cima dessa mudança, os resultados apareçam. O Dorival falou mudança algumas vezes e aí a gente tem essa mudança do Dorival, Flamengo do Dorival versus o do Paulo Souza, que vai na linha do que disse Fábio Sormani, jogos sem sofrer gols. Isso eu acho que é um dos dados mais importantes dessa era Dorival. 58% de jogos do Flamengo não levar gols vai na contramão não só do Flamengo do Paulo Souza, como de anteriores. O Flamengo era um time que levava gols. 31% com o Paulo Souza. Gols de bola parada. Aí com o Paulo Souza era um número um pouco melhor, 53-42. Aproveitamento em casa, diferença absurda. Aproveitamento geral, também uma diferença importante envolvendo esse Flamengo do Dorival. Facincani, Sormani, Zé, Pedro. Começa aí, Facincani, te jogando uma bola dessa linha das mudanças. Eu acho que essa semana define essa coisa do time A e B. Para mim, força máxima com o Atlético. Com o Palmeiras, é a força máxima. Se você precisar mexer uma peça, duas, vai ser o que vai acontecer. E, gente, se pegar numa semifinal América ou São Paulo, você não precisa necessariamente, eu não estou falando de colocar time misto, eu estou falando de você começar a organizar essa coisa. Muda 2 aqui, muda 3 ali e vira o rolo compressor que você precisa, não, Facincani? Ué, mas tem que ser assim. Não precisa dividir. Não, mas tem que ser assim. Todo mundo está jogando nesse ritmo. Se a gente fala então de excelência, o Palmeiras tem usado praticamente seu time principal em todos os jogos, dose uma ou outra peça, e está aguentando o ritmo, e está sendo preparado para isso. Futebol profissional, os jogadores devem estar sendo e devem ter a noção de que, mesmo nesse calendário insano, a cobrança é para que o cara esteja em campo o máximo que ele pode dar. E o máximo que ele pode dar é entrar em decisões pesadas, é se preparar para um segundo semestre que sempre foi assim, não é de hoje, não é do ano passado, já vem a vida toda sendo o segundo semestre, ou pelo menos nos últimos 7, 8 anos, com todas as decisões concentradas e mais fortes, e não tem jeito. O jogador tem que se preparar para esse tipo de ritmo, e o Flamengo tem condição total para isso, até porque contratou jogadores de alto nível para que o time tenha esses atletas em substituição aos principais, sem que, claro, haja um déficit técnico. E aí, concordam? Agora é isso, né, Zé? Agora eu acho que não precisa mais de time A, time B. Vai, muda um aqui, 2 ali, vai... Ou não? Mas assim, ou você acha importante deixar essa galera que tá indo bem no, entre aspas, time B jogar mais? Não, mas é que o problema é que o time B do Flamengo pode encarar tanto a América como o São Paulo. É isso que eu tô falando. Mas aí você inverte a força de Copas para o brasileiro, que até agora o time A tá nas Copas. Sim, mas eu acho que não vai... Não acredito que deva inverter, Felipe. Sabe por quê? Porque você trabalha dentro do vestiário isso. O meio-campo com o time que o Flamengo tem, com o Vidal, com o pessoal ali na frente, com o Marinho, né? Aí entra o Lázaro, tem o Lázaro, você tem o Everton Cebolinha. É um time forte, meu. Você tem o Fabrício fez 2 gols, né? Você fala, pô, esse time pode, não desrespeitando o São Paulo e o América, mas sim valorizando o que tem. Esse time do Flamengo reserva jogou contra o São Paulo titular e ganhou 2-0. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Então não vejo problema, não. O elenco é para isso. Se você contrata um elenco, você tem 22 jogadores, né, com a possibilidade de jogar a todo instante, a toda hora, a qualquer momento, você tem que utilizá-los. É bom, você dá uma competição, você dá um nível de competição forte para esses caras, você trabalha com eles aquela coisa da tensão de uma semifinal, de uma final, de um jogo importante. Então, esses caras ficam prontos para futuramente, se ele precisar, vem cá, Cebolinha, vem cá, eu preciso de você. Entra, vai lá. Ele está no mesmo nível, né? Ele está com a mesma, como se diz, né? O seu Sormani que gosta de dizer isso, a mesma vibe. Na mesma vibe. A mesma vibe, entendeu? Então, não tem essa diferença. E os caras conseguem jogar.
Agora, seria diferente se o Flamengo não tivesse um elenco. Se o Flamengo tivesse, por exemplo, o elenco do Corinthians, o elenco do São Paulo, né, que são elencos limitados em termos de peças com o mesmo nível. Você tem 11 titulares e os outros são diferentes. Você tem uma queda, né, de qualidade em relação a isso. Aí sim, mas eu não vejo isso no Mas Flamengo. tem uma coisa também, o final de semana ele pode definir justamente essa estratégia. Eu também acho. Pô, até o meio de semana agora, Facinho, cara. Sim, sim. A gente tá dando Flamengo como classificado, mas tem um jogo. Eu não tô. Enfim, eu O acho que... torcedor do Atlético Paranaense sabe disso. Eu não tô faz tempo, hein, Facinho? Claro que Acho se... pouco provável, mas Vamos tem colocar a hipótese, tá? O se, porque já que o assunto é Flamengo, então é só hipótese. Ninguém tá cravando nada aqui, até porque eu também tô com o Felipe nessa. Eu acho que é um jogo bem aberto, por mais que haja um favoritismo do Flamengo. Exato. Mas se o Flamengo avança na Copa do Brasil e ele não vence o Palmeiras no Allianz Parque, tem que atacar a Copa do Brasil e a Libertadores com o time principal. Não, mas se ele não avança, se ele perder para o Atlético, ele está fora da Copa do Brasil. Não. Tô dando a hipótese se avançar. Ah, se avançar. Se avançar, se ele avança no Atlético e ele não vence o Palmeiras, ele tem 9 pontos para atirar no Brasileiro. Ele tem 4 jogos para ganhar a Copa do Brasil e mais 3 para ganhar a Libertadores. Ataca as Copas, acabou. Eu também acho isso. Acabou, você vai com o principal. Você vai com o principal nas Copas e vai rodando o Brasileiro. Esse time que jogou ontem, que goleou o Atlético Paranaense no Maracanã por 5-0, se o Flamengo passar pelo Furacão na Copa do Brasil, eu concordo com o Facinho. Você inverteria. 9 pontos, cara, é muita coisa. Não é que, sabe, são 3 rodadas para encostar num time que é o time mais azeitado do campeonato, do futebol brasileiro ou talvez do futebol sul-americano. Não vale a pena se desgastar por isso. Não vale a pena. Então, time alternativo no domingo. O Zé falou, todos nós aqui concordamos. Esse time alternativo do Flamengo, não dá pra, fica alternativo, a gente sabe quais são os titulares. Não dá, Sormani, O pra quê? botar time alternativo contra o Palmeiras fora. Eu acho. É o jogo do campeonato. Depois você Jogo do vê. campeonato. Como vai não? desgastar, Você vai cai pra arrebentar 6? o time. Não acho que vai arrebentar. No domingo, na final? Eu iria Mas com o Palmeiras, eu acho que você tem que ir com o principal, que você pode mudar. Não acha, Zé? iria. Eu colocaria o time titular contra o Palmeiras, é a final. E aí você vê o que acontece. A possibilidade de você dar sequência O ao campeonato. time alternativo, ele é muito bom, mas ele tem problemas. E ontem, no primeiro tempo, a gente viu. Exato. Porque quando você não Sim, tem a Arrascaeta, 0 a 0 você não no tem primeiro Pedro, você não tem uma figura para prender lá uma possível Ele retranca. joga O com a Palmeiras menos pode na fazer escalação. isso inteligente. Ele demorou. Ele abre uma defesa ali a partir de uma bola parada. Minas, segura o empate. Vamos ver o que acontece aí. Está classificado. Aí você joga contra o Atlético Paranaense, time principal. Palmeiras, time principal. São Paulo, time principal. Não, você pode mesclar o São Paulo, por exemplo. Contra o São Paulo, você vai mesclar, você tem a possibilidade de ser campeão. Ele está muito mais na mão do que o Campeonato Mas, Sormani, Brasileiro. em algum momento você pode ter uma sequência de 3 jogos com o time principal e depois você vê onde você dosa. Não é Contra o o que, Botafogo, por exemplo. infelizmente, não é o que... A ida é no Morumbi, a ida é no Morumbi. Não é o que... Vai ter sorteio, vai ter Não é sorteio. sorteio, Vai ter não tem. sorteio, vai ter sorteio. Não é o que a gente vê. Esses times que O repetem- Palmeiras repete a escalação todo jogo. Mas vamos ver pelo lado. muda. Não, Sormani, Muda, vamos ver pelo lado do jogador. Zé, qual a chance de um mudou jogador do agora. Flamengo não querer jogar com o Palmeiras? Nenhuma. Os caras vão querer jogar, meu. eu sei. E aí você tira 2, 3. Felipe Luiz cansou? Põe Ayrton Eu Lucas. sei, é óbvio, o jogador vai querer jogar, isso é óbvio. Agora a questão não é se quer jogar. Dá pra jogar, vale a pena, não vou te arrebentar, é isso que eu tô discutindo. Mas eu também acho que, pelo fato do Flamengo ter jogado com o time B em algumas... A gente tá falando o quê? De 3, 4, 5 semanas. Esse time principal tá jogando um jogo por semana. Se essa semana precisa jogar 2, normal. Não é 2, porque na outra quarta-feira tem o jogo da Copa do E Brasil. aí você muda Seriam de novo 3. aqui e ali. É o que eu penso. Aí eu acho que no jogo da Copa do Brasil, como eu falei, dá para você mesclar. Até mesmo, por exemplo, com o time B. Você pode mudar um pouco o ataque. Você pode mudar o meio-campo, você pode colocar o Arthur Vidal jogando logo de cara. Na zaga você pode tirar o Davi Luiz, põe o Fabrício. Eu acho que o Flamengo tem A peças... corrida do brasileiro condiciona Sim. isso. Sabe onde Sim, você vai mas eu Qual acho que... o jogo da Copa Não, do no Brasil? jogo da Copa do Brasil, ou contra a América, Ou contra São ou Paulo, contra América. São Paulo. Eu acho que o Flamengo tem essa condição. Como eu falei, eu acho que assim, se fosse, na minha opinião, se fosse o próprio São Paulo, por exemplo, nessa situação, o que o São Paulo iria fazer? Ia colocar todos os jogos. Você lembra da coletiva do Rogério Ceni, quando ele fala assim, o que condicionou a nossa mudança para as Copas? Foi avançar. Foi quando nós ganhamos do Palmeiras. Sim. E aí, peraí, aí mudou. Mas depois dessa mudança, qual o time que ele mudou? Quantas vezes ele mudou o time? Uma ou outra peça?
porque ele não tem jogador. O São Paulo não tem jogador suficiente como o Flamengo. Ou tem, ou o São Paulo tem 22 jogadores no mesmo nível. O Flamengo hoje tem 22 jogadores, não vou dizer todos do mesmo nível, mas de alto nível. Você tem um ou outro ali que tem talvez uma mudança de característica, que é um pouquinho inferior, sabe? Um pouquinho inferior em relação à experiência e tal. Mas o time do Flamengo, num todo, é aquela história. Se você precisa... O quê? Se você precisar colocar... Por exemplo, você tira o Rodinei, que vem fazendo um ótimo... Tá jogando demais. Aí põe o Mateuzinho... Muda muito. Não, mas não é que não muda. Exato. É que fica mais fácil você colocar o Mateuzinho porque o time está arrumado. Agora, se fosse o time do Paulo Souza para colocar, tira o Rodinei, que está jogando mais ou menos bem, e coloca o Mateuzinho, ele iria ter dificuldade. Exato. Entendeu? Por quê? Porque a engrenagem não está funcionando. Hoje, qualquer jogador do Flamengo, com exceção, eu acho que, por exemplo, não é questão de pegar no pé, eu concordo um pouquinho com o Facinca, eu acho que o Diego está abaixo. O Diego está abaixo daquilo que nós já vimos e dessa intensidade que joga esse Flamengo. Mas, no mais, o próprio Vidal, por exemplo. O Vidal, nós já falamos aqui, ele joga nos atalhos do campo. Né, pela experiência que tem. Ele, em 2 toques, ele consegue colocar a bola lá dentro da área e ele finalizar. Você vê o Pedro, você vê o Everton, você vê esse menino Vitor Hugo, né, que quando você coloca no time titular, parece que o cara está jogando o tempo todo lá. O próprio Marinho. O Marinho, como que é o Marinho? O Marinho é mais na bola ou é na cabeça? Se você fala, Marinho, vamos lá, Marinho, vamos lá, Marinho, vamos lá. Manda, Facinca. Posso fazer uma pergunta, Zé? A entrada do Maia nesse final de semana é um indício, ou até, né, pelo que vai acontecer no meio da semana, do que pode ser daqui para frente essa disputa que a gente fala do meio-campo do Flamengo? Pro Vidal entrar? De um Vidal entrar como titular? Se tiver uma opção entre o João e o Maia, tudo bem, o Maia não joga contra o Furacão, mas será que já não é também uma primeira... Primeiro indício de que é ele que sairia para o Vidal entrar? É. O que você acha, Pedro? Não acho. Acho que o Maia está totalmente ligado à situação da suspensão. Acho que o Maia tem algo muito importante. Acho que depende do jogo. Acho que o Maia tem algo importante no tal do losango. Ele não está ali exatamente só por uma função de marcação, primeiro homem. Porque o João poderia fazer. Ele está pela saída de bola. Ele é muito rápido. Eu não sei se é exatamente essa situação de indicativo de quem pode sair. Porque no meu palpite, se eu tivesse que dar um palpite pelo que for as últimas rodadas, sairia o João. O Vidal fazendo a esquerda. Como o Dorival já indicou desde o início que o Vidal cairia por ali. A gente imaginou que ele poderia cair pela direita, ele começa a cair pela esquerda quando ele entra. Então acho que sairia o João. Ele não abriria a mão se tivesse que fazer uma mudança por opção, sem ter a ver com suspensão. Thiago, Vidal, Everton e Arrascaeta. Não sei se exatamente a escalação do Vidal agora nesse confronto de quarta contra o Atlético no lugar do Thiago indica alguma preferência. Acho que é só por conta da suspensão. E acho que o Dorival não tem essa resposta ainda. Porque no meu feeling... Acho que ele vai ver como é que funciona o João fixo ali. Porque no meu feeling, o Vidal só será titular na próxima temporada. Você acha? Eu acho. Eu não tenho, é que eu realmente não tenho essa certeza. Ele resolvendo um jogo de quarta-feira, por exemplo. Que haja uma mudança muito grave de potencial dessa equipe para o Flamengo titular. Grave que eu digo de alguém cair muito de nível, que eu não vejo. Eu vejo muito pelo contrário. O time está crescendo em evolução. E esse encaixe do João com o Thiago foi muito cirúrgico. Foi um grande segredo de um time que tentou... Porque assim, Everton, Arrascaeta, Pedro, Gabriel... Isso a gente já sabia, né? Eles sempre jogaram. Sempre jogaram. Qual que era o calcanhar de Aquiles do Flamengo? Encontrar um equilíbrio para a defesa. Era um time que ele tinha um baita ataque, uma defesa que não se encontrava e um meio-campo que rodou e perdeu pés. Os dois deram essa sustentação. Os dois competem, os dois agridem, os dois são rápidos, os dois são dinâmicos, os dois protegem laterais, os dois não expõem mais os dois zagueiros do Flamengo. Então, o Flamengo ganhou esse equilíbrio pelo encaixe e por como um se completa com o outro. Mas eu acrescento aí o Everton Ribeiro. Também. Eu acrescento o Everton Ribeiro aí. O Dorival mudou o Flamengo completamente. O que o Everton está fazendo, o Everton hoje ele participa demais da marcação. Muitas vezes ele está lá no centro porque o posicionamento dele mudou. O Thiago é centralizado, o João pelo lado esquerdo e o Everton vem por dentro. Sim, o equilíbrio. Né? Aí o que acontece? Quando a bola vem pelo lado que o lateral do time adversário sai, é o Everton que dá esse primeiro combate.
Ele participa ativamente nessa fase de marcação, justamente para dar liberdade para os caras lá na frente. E aí depois você tem essa compensação quando ele vai com a bola nos pés. Mas ele se sacrifica demais. O Everton Ribeiro Mesmo corre o Gabriel, muito. perdão, mesmo o Gabriel, muitas vezes a gente vê ele fazendo a função do Everton, porque às vezes o Everton não é Pebolim. Tá por centro. Não está estático. Ele ali, tá né? pelo Ele centro. está no outro lugar, de repente o Gabriel fala, não, eu preciso voltar, porque ele está lá. Sim. Então o Gabriel volta, entendeu? Então há uma entrega hoje no Flamengo que chama muita atenção. Sim. Eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Olha esse time aqui, ó. Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner. Hugo Moura, Eric. Canóbio, Vitor Bueno e Rômulo. Vitor Roque na frente. Esse time jogou contra um Palmeiras que tinha Everton, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez como terceiro zagueiro. Vai, se quiser colocar ele lateral esquerdo, você coloca também. Mike, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Scarpa, Rony e Dudu. Esse time do Atlético Paranaense jogou no Allianz e ganhou do Palmeiras por 2-0. Palmeiras completinho da Silva. Ganhou. Claro que cada jogo é um jogo. Existe o jogar com o Flamengo, que é um adversário que persegue, é uma coisa. Jogar contra o Atlético é outra. Não é? Tudo muda. Tem um contexto da partida. Mas se esse time do Atlético bateu esse Palmeiras, que para nós é quase um time imbatível, por que esse time alternativo do Flamengo não pode ganhar? Eu acho que são contextos de jogos Entendeu? diferentes. Eu sei disso. Você vai passar a semana E a inteira escalação falando que levaria a é uma escalação decisão, titular do é uma Atlético? final, Palmeiras com semana cheia, Não, quem tá é o dizendo somos jogo, nós. é o jogo para ser... E lá dentro todo mundo sabe também que se abrir 2 pontos, a coisa fica melhor para o Palmeiras. Você vai ter esse abrir 2 contexto pontos? todo, Não. abrir 12. Ah, sim. Todo esse Claro. contexto você tem. O Palmeiras vai trabalhar isso. Eu acho que a mobilização e o tamanho do jogo é diferente da mobilização da e o tamanho mesma do forma, Palmeiras Pedro, Atlético. e da, Acho que Sim, são eu e da concordo mesma com isso. forma que o time titular do Atlético também não mudou muito em relação ao time que empatou 0-0 e segurou esse Flamengo em casa. No 0-0. Não foi Fora sim. de casa, inclusive. Não foi. Não, mas é praticamente o mesmo. Você Não, tem a não, escalação. O Bento. Thiago Heleno jogou. Sim. O lateral direito era o Kelvin, não era o Orejuela. Não, mas o Kelvin jogou contra o Flamengo. Então, mas ele não jogou nessa partida contra o Palmeiras, Sim. estou te falando. O Kelvin não jogou, o Thiago Heleno não jogou, o Eric não é mais titular, eu não lembro quem que é o titular agora. O Vitor Bueno também não tinha. Fernandinho. Fernandinho também não jogou. O Vitor Bueno saiu de titular. O Vitor Bueno. No lugar de quem mesmo? Que ele não O era, Coelho, era o Terans. Exatamente. O Terans também Rômulo, perdeu a posição. que é reserva, jogou. O Vitor Roque foi o atacante, ele é reserva. Não, mas o Vitor Roque é um jogador que para muita gente titular. Sim, mas não é pro Filipão. Não é pro Filipão. Então, tô dizendo que esse time do Atlético, que jogou, bom, digamos que tenha jogado aí, titular aí, vai. Pedro Henrique, o Bento, o Abner, o Hugo Moura e o Canóbio. 6 reservas. Enfiou 2-0 no Palmeiras, no Allianz. Vamos nessa? Gostou da piscadinha? Eu já percebi que é pra mudar o assunto. Não, a gente vai continuar Famoso falando pra desse seguir. assunto. A gente vai disputar. É que tem novidade. A gente vai falar do jogo Palmeiras e Corinthians, não do jogo em si, mas da repercussão desse jogo, porque tem novidade do momento, aconteceu na última hora. Clima bem quente do lado do Corinthians. A gente vai entender também por que esse Palmeiras é tão letal e por isso está difícil para o Flamengo. Chegar, aliás, para encerrar o bloco, hashtag F90BR, torcedor rubro-negro. Qual jogo pesa mais para você essa semana? Atlético Paranaense ou Palmeiras? Bem, galera, eu vou dar minha opinião sobre tudo que foi falado nesse programa. Eu vou dar minha opinião. O que eu concordo e o que eu não concordo. Ó, por exemplo, o Sormani. O Sormani deixou um fato muito curioso pro Facicano e pro Zé Elias, porque os dois falou se o Palmeiras ganhar domingo, olha só que loucura, se ganhar domingo, acaba o campeonato. O Sormani entrou logo em seguida e falou, poxa, vocês estão se precipitando, o campeonato não acaba domingo não, tá faltando 13 rodadas ainda, 13. Então o Flamengo vem numa crescente. Então, ó, minha opinião, isso que ele falou, se tivesse mandado o técnico Paulo Souza antes embora, o Flamengo não tava lá embaixo na tabela com 9 pontos de diferença. O Flamengo tava pau a pau com o Palmeiras. Mas não, vocês daqui acham que técnico tem que ter tempo para trabalhar? Aí o que aconteceu? Foi só ele sair, o Flamengo cresceu de produção e mudou totalmente. Se tivesse contratado o Dorival Júnior mais tempo, o Flamengo estava no topo, com certeza. E essas peças que chegou agora,
só vai ser titular em 2023. Até agora, eles não acrescentaram nada. Então, esse Flamengo da agora são esse jogador mesmo. Então eu concordo. Nesse ponto eu concordo com o Sormano. Pela primeira vez, o Sormano falou a verdade. Aí vem o Facicani falando que não podia demitir o técnico. Cara, que tinha que demitir, com certeza. E diminuiu muito o Zé Elias. O Zé Elias que jogou muita bola. O Zé Elias, discorda de você. Você também fala que acaba o campeonato domingo. Não acaba, Zé Elias. Falta 13 rodadas ainda. Isso é opinião minha. Não acaba não. Tem muita coisa para acontecer ainda. O Flamengo deu uma melhorada. Está tendo mais um padrão, mais um ritmo de jogo. Tem jogador que está jogando bem agora. E o Flamengo está quase voltando naquele de 2019. Coisa que não vai acontecer. Vai chegar perto. Então o Flamengo está ali, ó. Está lutando pau a pau com o Palmeiras. E domingo é um jogo sim, ó. É um jogo importante para a pretensão do Flamengo no campeonato. Sabe por quê? O Flamengo tem condição de vencer lá. E vai vencer. Do jeito que está jogando, um futebol espetacular. Muito bem, só falta o Dorival Júnior parar de insistir com alguma peça ali que não tá dando produção pro time do Flamengo. Entendeu? Tem umas peças ali que não adianta insistir mais. E eu vou falar o nome, é o Diego Ribas, por exemplo. Não pode, gente. Não pode ele entrar jogando. E como titular ainda. E capitão. Não pode, gente. Então é isso aí, ó. Então, o Dorival Júnior tá bem. O time do Flamengo, ó, esse ano vai dar muita alegria para a torcida do Flamengo. Sabe por quê? É um plantel, tá nivelado. Eles falam que tem primeiro time, segundo não tem. Ali é tudo um time só. Exceção de algumas peças ali. Mas é isso aí, vai dar tudo certo. Muita coisa aí, concordei e umas coisas desconcordei. Beleza? Fui, galera. Tamo junto, hein? Obrigado pela companhia de vocês, hein?